desses espíritos superiores, importantíssimo em toda a aula, porque quando nós estamos falando sobre o assunto, nós abrimos portais, e esses portais precisam estar abertos com as dimensões superiores, com aqueles espíritos que vêm para nos ajudar, para sustentar as energias, para nos proteger, porque existem portais de todas as categorias. Portais que abrem para cima, portais que abrem para baixo. E para não deixar a abertura de portais, a permissão da entrada de espíritos oportunistas, nós sempre fazemos as nossas proteções no início e também no final. Nós fechamos e agradecemos a presença de todos esses que nos protegem. Importantíssimo, porque nós vamos ver hoje a categoria dos espíritos. E uma forma de nós nos sintonizarmos, seja com esses de cima, seja com esses de baixo, é com a nossa vibração. Pela lei de afinidade, nós atraímos aqueles que são sintônicos com o nosso momento atual. Se nós estamos vibrando mais alto, nós vamos sintonizar e atrair espíritos que estão vibrando mais alto. Se estamos vibrando em energias densas desequilibradamente, vamos atrair espíritos que estão vibrando da mesma forma. Por isso, a prece é uma forma linda, importantíssima de nós nos conectarmos aos anjos de luz, ao nosso anjo da guarda, nossa guiança, nossa ancestralidade superior. E neste momento, contando com todos eles e agradecidos mais uma vez pela oportunidade de falarmos, de sermos instrumentos para levar informação, orientação, troca, que nós possamos ir adiante pedindo, Senhor, faz mais uma vez de cada um de nós instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensas, que levemos perdão. Onde houver discórdias, promovamos a união. Onde houver dúvidas, que em nós não titubeie a nossa fé. Onde houver erros, que levemos a verdade. Onde haja desespero, que renovemos as esperanças. Onde houver tristezas, que sejamos arautos, defensores da alegria. Onde houver trevas, Senhor, que aí brilhe profusamente a tua luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar do que ser consolados, compreender do que esperamos ser compreendidos, amar do que desejamos ser amados. Pois é dando que efetivamente recebemos, é perdoando que somos perdoados. E é morrendo para as nossas vicissitudes, para o nosso ego ainda tão avantajado, para as ilusões e tentações que nós acumulamos e trazemos tanto em nosso coração, que nós renascemos. Renascemos para a verdadeira luz que nós somos. Renascemos para a vida eterna, destino de cada um de nós. Agradecemos a presença de todos os guias, de todos aqueles que nos acompanham na matéria e além. Agradecemos a oportunidade de sermos instrumentos. Propicia-nos, Senhor, sempre o ensejo de levar a tua mensagem. E que esta mensagem possa tocar fundo todos os corações, não apenas daqueles encarnados que aqui estão ligados, mas também sabemos que esta aula é projetada em muitos lugares, para muitos irmãos desencarnados ouvirem o que precisam ouvir, sentirem o que precisam sentir, e aí também ser um instrumento de despertar e de mudança interior para todos eles. Por tudo isso, que possamos ter uma aula cheia de luz e que eu possa, mais uma vez, colocar a minha voz a teu dispor. Hoje e sempre agradecemos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
Então, vamos lá, gente. Wen, por favor, pode colocar aí os slides. Se der para aumentar, fica legal. Se não der, também está tudo bem. Olha só que imagem top de linha, galera. Não é por nada não, mas essa imagem está muito bonita. Olha só, ali Jesus com os apóstolos, né? Tá vendo? E uma assembleia de anjos, de espíritos de luz ali, a pomba em cima, né? Fazendo a conexão. A pomba representa o Espírito Santo, para quem não sabe, né? Dentro do cristianismo primitivo e o catolicismo de forma geral, a pomba branca é o símbolo da paz, é o símbolo também ligado a esse Espírito Santo. Obrigada, Fernanda. Seja bem-vinda. Vamos lá mudar? Pode mudar o slide aí, o Wen, por favor. Então, já começo aqui com Chico, falando dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório. Lembra dessas definições que tem ali na parte do catolicismo em si? Céu, a parte superior, inferno, né? Isso aí dentro da concepção da crença católica. Inferno, a parte inferior, e purgatório, aquele meio termo, onde os espíritos que, né, ainda estão melhorando, estão meio perdidos e tudo, ficam um tempo ali na erraticidade até eles poderem, vamos dizer, subir. Isso aí são, vamos dizer, essas crenças, até hoje muita gente acredita nisso. Então, começam dentro de nós mesmos. Aqui é o que ele está falando. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A má intenção já é um piso para o purgatório. E o mal devidamente efetuado, positivado quer dizer cumprido mesmo, já é o remorso que é o princípio do inferno. Ele está falando justamente o que nos leva, por exemplo, a irmos para o céu. Como é que nós podemos chegar a esse, não céu propriamente dito, dentro da crença espiritualista, espírita, os céus são os planos superiores, as dimensões mais sutis, onde espíritos de uma envergadura moral já maior vivem e convivem. Então, se a gente quer ir para esses planos superiores, nós vimos na pluralidade dos mundos habitados, que existem as colônias espirituais superiores, existem as regiões infernais, umbralinas e tudo. Então, a gente precisa fazer por onde? E a gente começa a ir para cima, quando a gente traz a alegria pelo bem praticado, ou seja, fora da caridade não há salvação. Esse é o caminho mesmo. Fora da caridade não há salvação. Muita gente esquece disso, muita gente simplesmente acha que viver sem fazer o mal, sem ser uma pessoa ruim, eu nunca matei, nunca prejudiquei ninguém, nunca cheguei a, sei lá, a ser corrupta, a roubar nada na minha vida, procurei cumprir com os meus deveres de cidadã, de mãe, de pai, de tudo. Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Isso é o mínimo, né, que nós devemos cumprir para a gente poder estar ali equilibrado e ser uma pessoa reta. Mas a gente tem que ir além. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem, praticar o bem, espalhar o bem, falar no bem, vibrar o bem, sempre, sempre que possível. Compreenderam? Então, quando a gente não faz isso, muitos desses que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, não se preocupem, são omissos na prática do bem, são esses espíritos que ficam nesse meio termo, nesse purgatório aí. Quantos e quantos estão lá? Não são pessoas ruins, não, mas também não são pessoas boas. E lembremos que quando a gente
não pratica o bem que nós poderíamos praticar, nós estamos sendo omissos. E se estamos sendo omissos, estamos sendo egoístas. O egoísmo é um mal. É vamos dizer, uma desqualificação, uma falha moral que nos impede de evoluir, nos impede de seguir adiante. Muitos dos espíritos que estão nas regiões medianas para baixo são espíritos egóicos, egoístas. Egoísta não é aquele que rouba, furta tão somente. Não é aquele que só usa, sei lá, tóxicos ou o que seja. Uma pessoa que só pensa em si mesmo, só pensa em ganhar dinheiro, nunca está nem aí para ajudar ninguém, passa a vida inteira só pensando nos seus próprios problemas, naqueles que estão perto dela, nunca olhou para o lado para ver, tem alguém que precisa de mim, além daqueles que estão em torno dela, dos seus problemas, dos seus interesses. É uma pessoa egoísta. Pode não ser uma pessoa ruim, mas é uma pessoa egoísta. Então, muitos desses vão ficar ainda no purgatório. Estão ali, ó, até poder subir e tudo, precisa aprender, se despir um pouco desse egoísmo. E aqueles que efetivamente já positivam o mal, esses já estão, infelizmente, jungidos, ligados de alguma forma às regiões inferiores. Entendeu? Mesmo sem desencarnar, nós nos ligamos às regiões que nós vibramos, que nós estamos afetos. Se eu sou uma pessoa que busca o bem, se eu estou sempre buscando me melhorar, ajudar quem quer que seja, buscando compreender sobre as leis divinas, eu já estou ligada, mesmo encarnado, mesmo sem saber absolutamente nada disso, sem saber se eu sou médium, sem saber sobre espiritualidade, sem saber de nada. Eu já estou ligado às esferas superiores. Porque não é o que você segue, não é a religião que você segue, não é a prática espiritual que tu pratica que diz quem você é, se você está ligado em cima ou embaixo. Tem muitas pessoas que vão a terreiro, que vão a centro espírita, que já leram várias coisas aí, e, no entanto, isso não as modifica interiormente. Continuam a ser egóicas, egoístas e tudo, mentirosas, e muitas delas estão, mesmo fazendo isso tudo, vinculadas às zonas inferiores. A gente já está vinculado a essas zonas. Vamos lá, então, gente? Pode mudar, Wen. Os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição alcançado. Gente, esse grau, né, essa é um contínuo, não tem pulos, não tem saltos. Olha, agora é o bom, agora é o mal, agora é o muito mal. Isso aí tem N ordens de espíritos. Por mais que a gente vá mostrar uma categoria assim, espíritos superiores, não sei o quê, eles categorizam, mas lembre que cada categoria dessa tem muitas subcategorias. Então, tem espíritos de todo tipo, assim como nós mesmos. Cada um de nós, seres humanos encarnados, estamos dentro de um nível evolutivo, que é, às vezes, completamente diferente daquele que está ao nosso lado. Vocês podem estar morando, eu posso estar morando, a gente mora com pessoas, pode estar convivendo com pessoas dentro de casa, dentro do trabalho, né, no nosso trabalho material, na casa espiritual, ou o que quer que seja, cruzar no meio da rua quando a gente está andando, podemos estar convivendo o tempo todo com espíritos das mais diversas categorias. Podemos estar cruzando com um espírito, sei lá, bandido, um assassino, um traficante, e a gente nem sabe. Podemos estar, de repente, cruzando com um anjo do nosso lado e a gente nem percebeu. Tem formas de perceber. Não quando é uma coisa rápida, mas às vezes quando a gente sente a energia, quando a gente está mais sensível, a gente vai depurando a nossa sensibilidade energética, a gente consegue perceber mais a energia e a luz das pessoas ou a não luz delas. Isso aí pode ser feito com a prática. Mas existem N categorias e subcategorias desses espíritos, gente. Pode mudar, por favor? Olha lá.
A classificação que a gente vai apresentar aqui, que é a classificação que está no Pentateuco Kardeciano, ou seja, nos 5 livros ali de Kardec, né? Ele fala sobre isso, fala no Livro dos Espíritos, fala em alguns outros livros também, traz umas pinceladas em alguns outros livros também. Então, é baseada no grau de adiantamento dos espíritos. Tá? A gente está falando de espírito, mas vamos nos incluir também, porque nós somos espíritos encarnados. Então, vamos colocar encarnados e desencarnados aqui, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação não é absoluta, gente. A gente pode começar uma vida de um jeito e pode terminar em outra. Vocês sabiam que, por exemplo, uma reencarnação é algo tão valioso para o espírito, tão importante para um espírito, que uma reencarnação bem vivida, bem aproveitada, pode fazer com que esse espírito se adiante muitas vidas em uma só. Tem um livro que eu não lembro qual é, uma passagem de um livro espírita que eu li, que fala que a mediunidade é uma faculdade extremamente importante e também abençoada, porque um médium que abraça o seu mediunato, ou seja, a sua missão mediúnica, com amor, com sinceridade, com disciplina, com entrega, ele pode, numa única vida, às vezes, avançar 10 vidas em uma só, se ele cumprir com a sua missão da maneira que foi planejado. Se ele se tornar alguém realmente altruísta e utilizar a sua mediunidade para o bem. Deu para entender a importância disso, gente? Então, por isso que não é absoluto. Ora, a gente, vamos dizer, avança mais, ora a gente estagna um pouco, não é uma velocidade regular. Dentro da física, a gente chama de não é um movimento retilíneo uniforme. Então, a gente pode, vamos dizer, evoluir uma certa velocidade, daqui a pouco, sei lá, por algum motivo a gente resolve, não quero mais saber de nada, desiste, cai, desanima, para, ou a gente pode, de repente, encontrar um propósito, uma vontade muito grande dentro da gente, alguma coisa que nos faz seguir, e não, eu quero evoluir, eu quero buscar, eu quero começar a estudar tudo, começa a praticar, a se entregar à luz, à espiritualidade. Tem gente que está lá devagarzinho, de repente desperta. E nesse despertar pode ir longe, pode crescer muito. Então, quando a gente fala disso, não é absoluta essa classificação. Ela é mais para um diagnóstico comparativo. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta esse caráter definido. De um grau a outro, essa transição é insensível, ou seja, a gente pode passar de uma categoria a outra, vamos dizer, o topo da categoria inferior praticamente não tem diferença nenhuma do, vamos dizer, do fundo, do piso da categoria superior, não é? Então, de 4 para 5 a diferença é muito pouco, de 5 para 6 a diferença é muito pouca. Pode mudar, por favor? A espiritualidade deixa claro que não devemos perder de foco a verdade de que os espíritos não se modificam no piscar de olhos. Ao desencarnarem, ou seja, isso aí falando da gente mesmo, quando a gente desencarna, quando a gente morre, e a gente se depara com o outro lado, com o mundo espiritual, isso não quer dizer que só porque nós desencarnamos, só porque uma pessoa morreu, ela se tornou nem um demônio ou se tornou um anjo de uma hora para outra. Tem gente que acha que só pelo fato da pessoa ter desencarnado que ela já se depurou, já foi lá para cima, ou foi direto lá para baixo. Isso é tão variável, gente. Tão variável. O mais importante não é o morrer, o mais importante é o viver.
Porque se a gente teve uma boa vida não é uma vida de facilidades ou sem problemas, não. Boa vida é uma vida bem aproveitada em toda a sua luz, quando nós realmente nos colocamos à prova, quando nós crescemos como espírito, quando nós aproveitamos as oportunidades que a vida nos trouxe para evoluir, para nos depurar, para poder compreender mais sobre o amor, vivenciá-lo nas suas várias nuances, perdão, misericórdia, tudo isso aí. Quando a gente traz isso, teve uma boa vida. E se a gente tem uma boa vida, quando a gente desencarna, a gente vai para um lugar melhor. Então, independente do gênero de morte, então eu posso ter tido uma boa vida, eu posso ter uma morte violenta, rápida, posso ter uma morte, vamos dizer, através de uma doença crônica, um câncer ou qualquer coisa assim. E, no entanto, não é a forma que passou para o outro lado, é a forma que viveu que vai dizer onde você vai estar quando passar para o mundo astral. Entenderam? Então, tem muita gente que fica com medo da morte. Deveria ter medo de não viver, de não aproveitar a vida em todas as suas possibilidades, né? Então, ó, como enfatiza Kardec, possuímos a tendência de nos esquecermos disto e etc., lançado ao desencarnado, ao espírito, ares de superioridade. Tem gente que até ora para a ancestralidade, que às vezes morreu um pai, morreu a mãe, aí fica pedindo ajuda, me ajuda aí, onde você está? Às vezes um filho morreu criança e a gente acha que só porque morreu criança virou anjinho, então fica até fazendo altar para ele, dizendo que ele virou santo. Gente, a gente exatamente continua do mesmo jeito. Se eu fui uma pessoa boa em vida, vou continuar sendo uma pessoa boa depois da vida. Se eu fui uma pessoa ruim durante a vida, eu posso continuar a ser uma pessoa ruim depois da vida, se eu não me arrepender e tal, tal, tal. Pode mudar, por favor? Então, aqui, olha que bonitinha essa imagem do Francisco de Assis. Eu sou apaixonada, eu não sei porque estou sentindo tanta a presença de Francisco de Assis esses últimos dias. Então, a imagem dele com os bichinhos. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito, ou seja, propensão ao mal. Esses espíritos, categoria inferior, têm energia mais densa e propensão ao mal. Na categoria aí, mediana, se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria, pelo desejo do bem, são os bons espíritos. E a primeira, finalmente, são os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Já ele está falando, os bons espíritos já são aqueles, eu quero fazer o bem, quero me melhorar, já ajudo aqui, ajudo ali, então sou uma pessoa que tende ao bem, entendeu? Não quer dizer que seja perfeito. E a primeira categoria, a de cima, isso aí é uma pirâmide, tá? Os de cima, lembrando que a gente está nessa fase de embaixo tem muito mais gente, no meio já tem um pouquinho menos, lá em cima muito menos ainda. E lá em cima realmente são os espíritos mais puros, como o Francisco de Assis, como Jesus e por aí vai. Pode mudar, por favor? Olha só. Lembra que tem várias classes, várias subdivisões, subclasses e etc. Vamos lá para baixo. Terceira ordem. É onde nós está, né? Nós está. Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que lhe são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. E aí a gente tem todos esses aqui, tá, gente? Dentro do espiritismo, isso aqui é uma classificação espírita, tá? Segundo Kardec e todos os espíritos que o
orientaram, então eles subdividiram em 10 classes. A última, ó, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Alguém sabe quem são esses espíritos batedores e perturbadores, galera? Já ouviram falar desses aí? Alguém já percebeu? Já? Sabe aqueles espíritos que ficam os galhofeiros? Que a gente chama de... Como é que é o nome, gente? Os galhofeiros mesmo. Zombeteiros. Zombeteiros. Os zombeteiros, galhofeiros, aqueles que ficam querendo chamar atenção, que fazem as coisas cair dentro de casa quando tem essas perturbações, não é? Efeitos físicos, porque algumas vezes, né? Graças a Deus que na minha casa não tem isso. Mas tem muita gente que sofre com efeitos físicos. Tem, de repente, alguém ali na sua casa com uma mediunidade, porque para ter efeitos físicos dentro de casa, você precisa ter um médium de efeitos físicos residindo ali no local. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um pai, uma mãe, alguém que está vivendo ali e que tem essa mediunidade a ponto dos espíritos usarem o ectoplasma da pessoa, né, a energia da pessoa, e aí eles começam a fazer, bater coisas, bate porta de armário, cai nas coisas, fica querendo assustar, chamar atenção. Então, são espíritos assim, de brincadeira mesmo, esses zombeteiros da vida. Tem espíritos levianos, tem os impuros realmente que fazem o mal pelo mal. Então, os levianos é aqueles que só pensam em si mesmo, que querem levar vantagem em tudo. Os políticos corruptos, por exemplo, não é? Tudo isso aqui está aqui embaixo, gente. Todos esses. Espíritos que muitas vezes se envolvem em crimes, espíritos genocidas. Vocês vão vendo que cada categoria, quanto mais denso, quanto maior a envergadura do crime, quanto mais crueldade, mais embaixo ele vai ficando nessa categoria, certo? E aí a gente vai para a segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Então, a segunda classe até a quinta. Então, tem os benevolentes, ou seja, aqueles que já trabalham, vamos dizer, para ajudar as pessoas, são trabalhadores de casas espirituais, são pessoas ligadas a serviços altruístas, beneméritos, de fraternidade, de solidariedade, espíritos mais sábios, ligados aí à instrução, né, de humanidade, filósofos, cientistas, e por aí vai. Espíritos de sabedoria são espíritos que têm um conhecimento mais alto, que são instrutores maiores. Classes superiores, né, são espíritos superiores, aí já são mentores, né, mais ligados a grupos, né, grupos grandes. E lá em cima, os que já alcançaram a perfeição são os espíritos puros. Isso aqui, gente, é uma classificação que, vamos dizer, a gente pode pegá-la em vários níveis. Eu não vou colocar isso aqui como se fosse um nível absoluto em relação desde o nosso nível de categoria para o universo inteiro. Vamos pensar nisso aqui, nível Terra, por exemplo. Eu acho muito mais lógico a gente começar a pensar também nível Terra, desde aqueles espíritos mais de densa, né, energia da nossa Terra, até um espírito mais puro em relação ao nosso planeta Terra. Por que que eu não vou pegar esse nível categoricamente? Porque ele sobe tanto. Quando a gente fala de espírito puro, vocês podem pensar, por exemplo, existe espírito puro aqui na Terra, gente? Existe essa categoria de espírito puro aqui na Terra? Não existe. Não existe. A gente não, pelo menos eu não consigo pensar em nenhum espírito puro que esteja aqui vinculado à Terra. Ah, mas Jesus é um espírito puro? Jesus é um espírito puro em relação à nossa Terra, em relação até ao nosso sistema solar, mas é um espírito em evolução. Da mesma forma que outros espíritos estão sempre em evolução. A evolução não cessa, ela não cessa jamais. Então, para a gente falar em perfeição, a gente tem que falar num nível de Deus, um nível aí, vamos dizer, do grande Criador.
Então, tem que estar praticamente pareado com Deus, porque Deus é o único perfeito, se a gente pode dizer, um nível maior de perfeição seria Deus. Então, um espírito perfeito seria aquele que está pareado com Deus. Então, a gente pode pensar que um espírito pareado com Deus tem que ser consciências ligadas a mundos muito superiores, a planetas, a galáxias, né, a sistemas solares de uma forma muito superior. A gente ainda é um planetinha de quinta categoria, dos mais atrasados dentro do nosso sistema solar, que é minúsculo, entendeu? Numa galáxia lá nos cantinhos. Então, nós ainda estamos num nível evolutivo muito baixo. Então, a gente não pode pensar em espírito puro no nosso nível evolutivo, no nível evolutivo Terra, que é um mundo de provas e expiações. Deu para entender, mais ou menos? Então, a gente pode pegar essas categorias aqui e pensá-las em vários níveis. Pensar no nível Terra, pensar no nível de sistema solar, pensar no nível de galáxia, pensar no nível, por exemplo, de conglomerado galáctico, aglomerados galácticos. Depois a gente vai subindo, nível de universo, nível de transuniverso, multiverso, e vários níveis dimensionais. Entendeu? O negócio é tão grande que a gente não vai parar nunca. Então, as categorias de espíritos, aqui eles botaram muito simplificadamente 10 classes, mas existem inúmeras, inúmeras. Eu, por exemplo, né, se eu tivesse aqui, talvez eu tivesse aqui, ó, bim, lá no, sei lá, no inicinho da segunda ordem, sei lá, por aí, entendeu? Vamos lá adiante. Aqui, ó, eles estão botando espíritos imperfeitos, e aqui, ó, eles vão colocando muitas classes e dando mais ou menos algumas características, tá? Então, quando a gente fala, vamos pensar agora em trabalhos espirituais, em trabalhos de obsessão, de apometria, mediúnicos e etc. Esses espíritos que a gente muito recebe nos trabalhos mediúnicos, né? Que vêm os sofredores, né? Os empedernidos, quase todos eles são dessas categorias, da 10ª até a 6ª classe aí, mais ou menos. Então, eles vêm, como é que a linguagem do espírito é trivial, é grosseira, então muitos deles vêm falando palavrão, não são todos não, tá, gente? Se você for pegar um mago negativo, um dragão, eles têm uma linguagem perfeita. A coerência lógica deles é perfeita. Eles têm um entendimento, um conhecimento fantástico. Só que usam tudo isso para o mal. Entendeu? Então, só façam esse filtro, tá? Então, não é porque um mago negativo, ele é um espírito empedernido, de energia densa e tudo, que ele não saiba falar, que ele não entenda nada, que ele seja sei lá, um grunge da vida, né? Um Sméagol da vida. Tem os Sméagol da vida, tem espíritos que são cavernícolas, tem espíritos muito ignorantes, tem espíritos zumbis que são completamente assim retardados, eles não entendem nada. Você fala, eles não têm o menor entendimento. Parece que o cérebro está realmente parado, completamente parado, paralisado. Eles não entendem, eles não interagem. Tem espíritos assim? Com certeza. Mas tem espíritos extremamente inteligentes. São esses que manipulam todos esses outros mais idiotas, menos evoluídos intelectualmente. Deu para entender? E isso que nas sombras, o que dá de hierarquia, né, é justamente a inteligência. Na luz, né, para as categorias superiores, o que faz com que um espírito seja de uma categoria superior? A evolução moral dele, certo? Então, a evolução moral que vem através do amor e vem através da sabedoria. Então, os espíritos mais evoluídos em sabedoria e amor, eles ficam nas categorias superiores. E os espíritos de baixo, nas categorias inferiores, o que diz se eles vão ser mais chefes, hierarquicamente vão estar superiores, é a inteligência deles.
Então, geralmente em cima ficam os mais inteligentes, não são os mais fortes. Às vezes até embaixo tem os mais fortes, mas muitos deles são bruxos, são brutos. Tipo o Minotauro, aqueles espíritos que vêm com forma de Minotauro, cabeça de touro e o corpo de homem. Eles são brutos, eles são igual um trator, forte, 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 mas são idiotas, completamente idiotas. Então, eles são muito manipulados, são jogados, às vezes, até para prejudicar, para maltratar, para brigar com alguém, para criar conflito. São muito manipulados. Geralmente, os magos, eles não têm força física, mas eles têm uma inteligência fantástica. E os dragões, que são em outra categoria, pode ter um mago dragão ou um dragão mago? Pode, com certeza. Às vezes eles podem juntar duas qualidades, duas categorias juntos deles, né? Então, mas os magos, a característica maior deles é eles terem muita inteligência, são extremamente inteligentes e um domínio da magia, da manipulação de elementos magísticos completo. Criação de campos de força, envolvimento mental, eles têm facilidade em envolver as pessoas, em mexer com a energia, em hipnotizar pessoas, eles são versados nisso. Já o dragão, ele tem muita força, com certeza, e ele traz um conhecimento científico, tecnológico fantástico. Geralmente foram pessoas muito versadas, até em outros mundos, né? Foram grandes genocidas, eram envoltos na liderança, quiseram dominar os seus planetas, destruir os seus mundos. Então, eles têm uma conexão com essa parte da ciência, da tecnologia, são grandes líderes, sim. Muitas vezes eles se vinculam, eles se unem aos magos, porque como os magos têm essa manipulação, né, energética, mental e tudo muito grande, o conhecimento magístico, então eles juntam magia e ciência, e aí eles se tornam quase imbatíveis quando magos e dragões se unem, não é? Na verdade, Hitler era, vamos dizer, um executor de dragão, vamos dizer assim. Ou seja, ele trabalhava para dragões, ele não era um dragão, ele era um pau-mandado, né? Era, vamos dizer, vinculado ao Senhor da Guerra. Já ouviram falar do Senhor da Guerra? Não queiram ouvir, viu? Porque o Senhor da Guerra é um dragão muito, muito grande, é o dragão vermelho, é um dragão de uma hierarquia muito grande, e ele é um dos que estão na frente de quase todos os conflitos. Ele está sempre, sempre criando conflitos, guerras mundiais, né, para ter o maior número de estrago possível. Ele fomenta desde lá de trás quase todas as guerras que nós já passamos, tem o dedinho do Senhor da Guerra, tem o dedinho, né, desse dragão vermelho e os senhores da guerra. Os senhores da guerra são aqueles executores ligados à energia vermelha, de Ares, de Marte, né, dos conflitos, essa coisa toda. Para quem viu, vocês viram aquele filme da Mulher Maravilha, né? Acho que era da Mulher Maravilha, o primeiro dela. Ela brigou com um deus que chamava Ares, não é? Ares é o deus da guerra, né? Para os gregos, Marte aí é para os romanos. Então, é mais ou menos isso, só que elevado à enésima potência. Hitler simplesmente era um pau-mandado, um executor desse cara, desse grande dragão, tá? Então, isso aí são categorias de espíritos, a gente está falando da hierarquia das trevas, né? Então, essa hierarquia tem muitos que vêm abaixo. Eu falo muito disso no curso de apometria, tem um capítulo ali específico que chama Organização do Reino das Sombras. No curso de apometria eu dou aula sobre isso. Quem quiser se aprofundar nesse tema, é só ir lá. Não sei qual é a aula, depois vocês coloquem aí. Está lá no YouTube o curso completo de apometria, tá bom? Então, aqui a gente está vendo, ó, tem outras categorias, os pseudo-sábios, né? Não vou falar todos eles. Os pseudo-sábios, por exemplo, eles vêm querendo assim, enganar, querendo... Já ouviram falar dos sofistas? Né? O sofista, que eram aqueles
lá da antiga Grécia, na época de Platão, por exemplo, Sócrates, por exemplo, que eram pessoas que tinham uma habilidade de retórica, né, muito grande, mas eles usavam isso para enganar, para convencer. Então, tem alguns espíritos que são ligados a isso, eles têm uma lábia muito grande. Vocês já viram políticos, por exemplo, têm essa habilidade de retórica. Eles convencem, eles envolvem, eles magnetizam, as pessoas ficam lá, uau, não sei o quê, fulano, isso, aquilo, outro, choram, gritam. E a pessoa não está nem aí, está só envolvendo, está só mentindo, já está rindo por dentro. Tem espíritos que têm essa capacidade, gente. Tem, inclusive, se vocês soubessem que tem regiões infernais, regiões umbralinas, que preparam espíritos para envolverem encarnados, para poderem falar aos encarnados, influenciar encarnados, tudo de forma negativa. Sabe a quem muitas vezes esses espíritos se vinculam? Pastores, padres, líderes espirituais, pessoas que são ligadas, que têm que falar, políticos, professores, né, gurus e tudo. Por quê? Porque eles é o alvo deles. Eles podem, uma pessoa que tem a habilidade de falar para muita gente, que consegue tocar muita gente, mas se essa pessoa não está realmente voltada para o bem ou buscando o bem, ela pode se sintonizar com um espírito desse, que é preparado, se prepara para poder falar, para poder ser um instrumento de convencimento, de distorção de ideias, de lançamento de ideias tortas, sei lá, de toda e qualquer ideologia nefasta, entendeu? Muitas vezes, vocês já viram aí, de vez em quando, vem umas ideias tortas que começam a aparecer aqui e acolá, pulular aqui e acolá, vem uma pessoa. Muitas vezes essas pessoas que estão lançando isso, com certeza ela tem influências espirituais negativas ligadas a esses. São esses espíritos levianos, pseudo-sábios, às vezes até magos, que estão lá também falando, porque, como eu falei, os magos são muito inteligentes. Então, estão lá envolvendo, convencendo. Aí essas pessoas encarnadas entram no processo de fascinação, que é um dos níveis aí da obsessão, se acha um enviado. A gente vê isso. Tem um Henri Cristo, né, e vários outros aí, se vocês viram, YouTubers, influencers, e vários, e vários, e vários, que começam bem, daqui a pouco estão falando um monte de coisa. Aí estão dizendo, eu sou, sei lá, estou recebendo Jesus Cristo, estou recebendo tal, A, B, C, D, estou recebendo Arcanjo Miguel, que não tem mais nada que fazer nesse universo, a não ser ficar descendo no outro. Tem um monte de coisa, gente. Geralmente essas pessoas estão completamente envoltas por espíritos desse tipo, né, desses escalões aqui. E elas nem percebem, porque como nós ainda temos o ego muito grande, amacia o nosso ego, alimenta o nosso ego. Nossa, como eu sou especial. Nossa, como eu tenho uma missão libertadora. Nossa, como eu tenho uma mediunidade maravilhosa. E começa. É isso que é o cuidado que a gente tem que ter. Nós somos sempre envoltos numa nuvem de testemunhas, né? Por uma nuvem de testemunhas. Só que, em geral, essa nuvem de testemunhas vai ser muito, muito de acordo com a nossa vibração. Então, se eu sou uma pessoa que vibra de médio para baixo, a minha nuvenzinha particular vai ser aquela bem cinzenta e densa, cercada por muitos espíritos dessas categorias aqui. Não é? Pode mudar, por favor? Olha só que essas imagenzinhas, gente. Vocês gostariam? Olha lá que bonitinha essa menina aqui. Não sei nem de que filme é. Ou então esses espíritos aqui, ó.
Muitas vezes nós somos cercados, sim, se a gente não tem o cuidado, oração e vigília, orar e vigiar, e a gente acaba deixando eles adentrarem. E às vezes nós até convidamos. Vocês lembram? Antigamente mesmo, há muito tempo, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu gostava de filme de terror. Eu acho que todo adolescente gosta de filme de terror, sei lá por quê. Então, mas eu adorava filme de terror. Depois eu ficava uma semana sem dormir direito, só tendo pesadelo. Aí eu parei. Mas eu via uns filmes, né, de Drácula, de demônio, que não sei o quê. Pensa no vampiro em si. Qual é a característica? Como é que o Drácula entra na nossa casa, gente? Lembra lá dos filmes que a gente assistia? A janela. Não, tem um detalhe, ele não pode simplesmente entrar na nossa casa. Isso, Adélia. Convidado. Aham. Para um vampiro entrar na sua casa, ele primeiro precisa ser convidado, entendeu? Se você não convidar, se ele não for convidado por alguém que reside na casa, ele não pode adentrar, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, o vampiro, essas entidades aí, elas só entram na nossa casa se muitas vezes forem convidadas por nós. Ah, mas como é que a gente convida? Nem sei de espírito. Nós convidamos através da nossa vibração. Não precisa chegar lá, alô, galera, abrir a porta, ó, pode vir espírito negativo. Não. É só a gente vibrar negativamente, é só a gente se vitimizar o tempo todo, é só a gente enraivecer-se, né, por qualquer coisa, é só a gente começar a ter hábitos nocivos, começar a usar besteira dentro de casa, fumar todas, beber, não ter um padrão moral, mental, emocional, positivo, elevado, não fazer o evangelho no lar, não ligar para nada de bom, nada de elevado, a gente vai estar convidando o tempo inteiro esses espíritos para nossa casa. E, aliás, tem tanta gente, às vezes, dentro da nossa casa, já teve gente que veio para apometria, foi a coisa mais... Eu fico até rindo, né, do povo, né? Porque às vezes a gente abre a frequência da pessoa quando vai tratar, né, na apometria, normal. Então, abrimos a frequência da pessoa e depois abrimos a frequência da casa da pessoa, porque a gente faz uma limpeza, né, áurica, uma limpeza a nível Oi? astralino. Vamos fechar aí, por favor. Quem está com esse áudio aberto, fecha. Estou pedindo aí para não ficar barulho. Então, a gente faz um atendimento no campo áurico da pessoa, individualmente, e depois a gente vai também, em geral, fazer uma limpeza na casa, no lar da pessoa, porque não adianta a gente tratar a pessoa, limpar ela toda bonitinha e deixar a casa lá toda suja, porque quando ela voltar, né, vai estar uma nhaca, vai tudo começar de novo. Então, nós sempre fazemos a limpeza da pessoa e do lar. Mas, muitas vezes, quase sempre, gente, atendimentos de apometria do pessoal que vem, quando a gente abre o lar, é raro, raríssimas vezes nós abrimos a frequência do lar de um atendido que a casa não tivesse abarrotada de entidades negativas. É muito comum, muito comum. A gente não tem o cuidado de limpar a nossa casa. Nós acabamos atraindo muitas presenças espirituais nefastas pela nossa invigilância, pela nossa falta de cuidado espiritual, de elevação de pensamento, de mudanças de hábitos. Então, é muito difícil. Por isso que aqui na chácara, né, falando do meu exemplo mesmo, claro que vai ter sempre entidades negativas vinculadas e tudo, né? Até porque eu moro dentro de um centro espírita, moro dentro da fraternidade, não tem nem como você não ter uma entidade negativa aqui, irmãos que precisam. Só que, em geral, elas estão aqui ou porque estão atacando, querendo prejudicar, ou porque foram permitidas pelos guias e tudo, estão sendo trazidos para serem atendidos. Porque o tanto que a gente cuida, por isso que eu não deixo
comer carne aqui, por isso que não se usa bebida, fumo, por, né, não ser um trabalho espiritual pela entidade, porque aqui a gente não fuma, a gente não bebe, não tem nenhum uso de drogas, eu tenho o cuidado, não tem sacrifício de animais, tem sempre, em todos os ambientes, tem uma musiquinha, tem uma luzinha azul, tem o cuidado, plantas, limpeza, porque coisa entulho, coisa agregada, lixo, né, que não é retirado, coisas velhas, tudo isso baixa a energia. Tentamos sempre o mais possível estar orando, estar vibrando positivamente, evitando pensar coisas ruins, tudo para manter a energia. E é uma coisa, um trabalho constante. Agora, a grande maioria das pessoas, gente, não faz o mínimo. É o tempo todo brigando, brigando, brigando dentro de casa. Qualquer coisa se discute, qualquer coisa se bate de frente. É bebida à solto, né? À torta direito, programas de má qualidade, músicas de baixo calão. Então a gente tem que começar a cuidar mais, porque senão são esses espíritos para mais. Depois a gente fica, né, dizendo aí, reclamando, consegue dormir direito, e quando dorme, sente que estão sugando energia, sentem íncubos e súcubos. Vocês sabem o que é íncubos e súcubos? Já ouviram falar disso? Íncubos e súcubos são vampiros sexuais. São espíritos imperfeitos, não é? Que são especializados em sugar a energia sexual de homens e mulheres, tá? Então, geralmente, súcubos são espíritos femininos, que podem sugar a energia de mulheres e homens, ou que seja, íncubos são, né, dos masculinos, então, mas são vampiros sexuais. E existem muito, muito, muito. Então, às vezes, a gente sente aquele mal-estar, vê, sonha com lugares pesados, essas coisas. A gente não se prepara antes de dormir, não faz uma mínima prece, né, pedindo ao nosso anjo da guarda para nos levar para lugares bons, melhores, onde a gente pode aprender, onde a gente pode ser útil. A gente precisa ter esse cuidado, porque nós, de novo falando, nós estamos sujeitos a estar em contato com toda a categoria de espírito, a depender da nossa vibração. Pode mudar, por favor? Olha lá. Aqui já está entrando na classe intermediária, né? Quinta classe, os espíritos benévolos e tudo. Aqui eles estão falando da bondade, né, de alguns espíritos, mas eles carecem de desenvolvimento intelectual. Ou seja, tem muitos espíritos que são bons, sim, mas eles não têm o conhecimento ainda muito aprofundado. Vamos pensar, eu não estou falando só, vamos dizer, de estilos, de tradição, de grupos. Você pode ter uma pessoa que seja simples, tem pessoas aí que nem estudaram. Podem ver aí, por exemplo, exemplos de pessoas na vida de vocês, de pessoas que não têm muito estudo, às vezes mal sabem ler e escrever, no entanto, são pessoas boas, que têm uma sabedoria inata, não é? Pessoas que às vezes estão em profissões, um jardineiro, não é? Sei lá, sei lá, diarista ou qualquer outra pessoa, né? Às vezes até morador de rua, eu já encontrei moradores de rua, já conversei com alguns deles, que, gente, você conversa com a pessoa, você aprende tanta coisa com eles, são espíritos que são benévolos, já tem muita coisa boa dentro deles, só que ainda não tem muito desenvolvimento intelectual, e claro, tem as suas questões, porque ser um espírito benévolo não quer dizer que você seja perfeito, nós todos temos as nossas questões, então às vezes esses espíritos que às vezes estão ali batendo de frente com a sua sombra, com sua fuga, com a sua baixa autoestima, e isso às vezes os leva a fugir da vida, a até usar drogas, né? Mas tem pessoas que são dependentes químicos, no entanto, são pessoas que têm uma alma tão boa, só não são boas para elas mesmas, infelizmente, não é?
Eu acho que a grande maioria desses que usam drogas não é por maldade, não. É por uma extrema sensibilidade, é por querer fugir da sua dor, dos seus problemas, mas foge de uma maneira negativa. Mas quando essas pessoas estão ali, vamos dizer, sóbrias, limpas, né? Eu já conversei com vários dependentes químicos, eles têm tanta coisa boa dentro deles, que o dia que eles conseguirem sair desse caminho, nossa, eles vão dar um salto, vão crescer muito. Então, tem a quarta classe aqui, espíritos sábios, né? Distingue-se pela extensão de seus conhecimentos, aí a gente já vê pessoas que têm em todas as áreas. Quando a gente fala de espíritos sábios, tem muita gente que pensa só em religião, pensa nesses grandes nomes, né, da humanidade, Francisco de Assis, Chico Xavier e outras coisas, mas a gente pode pensar em todas as áreas do saber. A gente pode pensar num cientista, pode pensar no filósofo, pode pensar no professor, num engenheiro, num médico, ou o que seja, né? Qualquer área dessa aí. Espíritos superiores, eles já reúnem em si ciência, sabedoria, bondade, sua linguagem elevada. É uma das características que a gente pode ver num espírito bom, gente. Inclusive, quando vem até a nossa manifestação, seja numa mesa mediúnica, seja também se a gente está numa gira, por exemplo. Aí começa, a gente incorpora um espírito. Se a gente quer saber se um espírito é de uma categoria superior, um guia, ou de uma categoria que não está muito legal, a gente vai começar a perceber pela mensagem dele, não é só pela, vamos dizer, floreio intelectual. A gente precisa ver a mensagem. As classes dos espíritos sofredores são ali, ó, quando de 6 para baixo, entendeu? 6 para baixo, porque aqui é dos espíritos intermediários. Então, quando a gente vai, por exemplo, se eu quero saber se é um guia ou é um espírito sofredor, comecemos a ver o fruto. Qual é a mensagem que esse espírito traz? Qual é a energia que ele está trazendo para mim? É uma energia boa? Eu me sinto em paz? Eu me sinto abraçado, acolhido? Eu me sinto feliz, amado? Eu me sinto bem? Ou eu me sinto com medo, uma coisa esquisita, um aperto no coração, uma insegurança, uma coisa ruim, uma raiva que vem? Deu para entender que a gente precisa analisar tudo isso para saber que tipo de espírito está perto de nós? Isso é muito importante, gente, para nós médiums, para a gente poder discernir e não ser alvo de espíritos fascinadores, espíritos que possam chegar perto de nós querendo se fazer passar por guia, querendo substituir o nosso verdadeiro guia. E acontece muito com médiuns que não estudam, com médiuns invigilantes. Essa substituição não é dizendo que o seu guia foi embora e te deixou lá, é dizendo que a gente se vinculou mais a um espírito que não era o nosso guia, porque a gente ouviu mais, porque a gente alimentou, porque a gente se deixou envolver pela lábia dele, pela energia dele, às vezes por afinidade maior na nossa imperfeição com este espírito que está envolvendo e menos com o nosso guia, porque o nosso guia sempre vai ser um espírito de luz. Nenhum espírito, né, elevado, nenhum anjo da guarda vai te levar a fazer coisas erradas, vai te falar coisas erradas. Um espírito guia é para guiar. É sempre um espírito de categoria superior. Sempre, sempre, tá? Então, se a gente se vincula a um espírito que não é de uma categoria boa, entendeu? Esse não é o nosso espírito guia. É um espírito que a gente muitas vezes se vinculou de alguma forma, certo? Então, aí é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente quando a gente está aí no caminho mediúnico. Vamos ver, conhece-se a árvore pelos seus frutos. A interferência independe da incorporação ser consciente ou inconsciente.
Eu acho que a interferência, gente, ela depende muito mais da nossa vibração, do nosso dia a dia, se a gente é uma pessoa boa, se a gente busca essas coisas certas, se busca ser uma pessoa correta no nosso dia a dia. Eu posso ser um médium inconsciente, completamente inconsciente. Se eu for uma pessoa ruim, se eu for uma pessoa medíocre, egoísta, quando eu incorporar de forma inconsciente, quem é que vai chegar perto de mim? Geralmente vai ser um espírito que pode ser um espírito ruim. Em geral vai ser o quê? Sintônico com aquilo que eu estou vibrando. Ou seja, vai ser um espírito de categoria inferior, porque eu estou vibrando numa energia inferior. Se eu sou uma pessoa boa, que busca estar num caminho cada vez melhor, que busca vencer os nossos defeitos, fazer a reforma íntima cada vez mais, mesmo que eu seja um espírito consciente ou inconsciente, geralmente vai afinizar-se, vou atrair espíritos de igual categoria comigo. Deu para entender, gente? Então, pense no Chico Xavier, né? Chico Xavier, claro, ele podia, né, incorporar para o trabalho espíritos de categoria inferior, para poder ajudar, porque nós somos um médium de incorporação, médium de mesa mediúnica, ele incorpora espíritos inferiores, com certeza, mas para ajudar esses espíritos. Mas ele sempre. Quais são os espíritos que estavam ali perto de Chico? Quais são os espíritos que o inspiravam, que o guiavam? Eram espíritos de uma envergadura gigantesca, porque era assim que ele vibrava. Quanto mais alto eu consigo subir, mais alto são os espíritos que chegam até mim. Deu para entender? Então, se eu sou um espírito que vibro baixo, não adianta dizer que eu vou canalizar Mestre Saint-Germain, que não vou coisíssima nenhuma. Se eu mal consigo elevar um pouquinho a minha vibração, não é? Se a minha vibração é pífia, é baixa, é densa, como é que eu vou trazer a energia de um espírito superior para mim? Como é que eu vou canalizar uma energia que vem lá de esferas superiores e trazer para cá? Deu para entender, gente, que para eu poder chegar a esses seres de muita luz, eu preciso elevar-me cada vez mais? Certo? Pode mudar, por favor? E aí, a primeira ordem dos espíritos puros. Olha só que essas fotinhas lindas, a Anunciação, né, de Maria, ali o anjo Gabriel indo para Maria anunciar que ela seria a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Aqui, ó, Beccafumi já é de um pintor, aqui é de Botticelli, e aqui a imagem. Então, a gente está falando desses espíritos mais puros dentro do nosso nível de entendimento. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual, moral, absolutas em relação aos espíritos de outras ordens. Primeira classe, eles percorreram todas as escalas de evolução aqui vinculados à nossa Terra. Despojando-se das mazelas da matéria, não estão mais sujeitos à reencarnação. Tem muita gente que pergunta até, né, sobre isso. Por exemplo, qual é a diferença? Alguns já sabem, né, que a gente estuda isso lá no estudo sistematizado. Qual é a diferença entre um anjo e um arcanjo, gente? Já ouviram falar? Qual é a diferença do anjo para um arcanjo? Tem a hierarquia, com certeza. Um arcanjo, arqueos quer dizer antigo, anjo antigo. Então, ele tem uma hierarquia superior ao anjo. Funções também. Mas a diferença, por exemplo, entre um anjo e um arcanjo, em geral, no nível de reencarnação, é que um anjo ainda pode reencarnar. Ele pode assumir um corpo perecível, um corpo material e vir à Terra passar uma vida, duas, reencarnar, passar uma missão e etc. Um arcanjo não tem mais condições, porque ele já está numa categoria, num nível muito mais sutil, ele não tem mais condições de reencarnar, de formar um corpo material para vir para uma reencarnação. Então, o arcanjo Miguel não tem como, né, reencarnar mais, ou outros arcanjos aí. Um anjo
Pode sim, claro, dependendo da categoria desse anjo, do grau de evolução desse anjo, ele tem que fazer uma preparação muito grande, mas ele pode ainda reencarnar, né? Querubim é uma categoria bem superior, né? Bem alta. O Jesus é um nível angélico, Jesus é um anjo, por isso ele conseguiu reencarnar. Por mais que ele tivesse que se preparar durante milênios, disseram que Jesus demorou 10.000 anos, se preparou durante 10.000 anos para poder formar os seus corpos inferiores e ele poder vir para a matéria. E, mesmo assim, teve que fazer uma limpeza, uma asepsia na energia do planeta, porque senão a energia dele é tão sutil que não conseguiria reencarnar na densidade que o planeta Terra tinha naquela época. Se já é denso agora, imagina há 2.000 anos atrás, era muito pior. Então, ele não conseguiria se manter encarnado o tempo mínimo para cumprir a sua missão se não tivesse havido toda uma asepsia, uma purificação mínima do planeta. Disseram que antes de Jesus reencarnar, foram abertas muitas níveis do umbral e vários espíritos foram retirados e transportados para outros mundos para poder tornar um pouco mais palatável a psicosfera planetária. Muito interessante isso, né? Então, Maria de Nazaré, um nível angelical, Francisco de Assis, angelical, um anjo Ismael, que é o anjo responsável pelo o nosso Brasil aqui. Sabia que cada país tem o seu protetor, o seu anjo guardião, da mesma forma que nós, individualmente, temos um anjo da guarda. Eu, Carla, tenho um anjo da guarda, cada um de vocês tem o seu anjo da guarda. Cada país tem o seu anjo da guarda. Cada cidade tem um anjo da guarda. São anjos que vão cuidando ali, vai aumentando a responsabilidade. A nossa Terra tem o seu grande anjo da guarda, o seu governador planetário, que é Jesus de Nazaré, entendeu? Então, cada mundo tem o seu anjo, não é? Que a gente chama de logos planetário, não é? Então, logos planetário de Marte é um, logos planetário de Júpiter é outro, logos planetário da Terra é outro. São os anjos da guarda de cada um desses mundos. Então, no nosso Brasil, o anjo protetor, o anjo da guarda, né, responsável pelos rumos do Brasil, pela coordenação de tudo que acontece aqui, pelos planejamentos, pela guiança do nosso país, é o anjo Ismael. Ok? Pode mudar, por favor? Então, os espíritos de diferentes categorias se veem, mas se distinguem um dos outros de acordo com a lei de afinidade, de sintonia, pois o semelhante atrai o semelhante, como nós falamos. Os bons espíritos têm liberdade para irem a toda parte, estendendo-se às dimensões que já conseguiram alcançar e às dimensões que lhes são inferiores. Os maus estão impedidos de ascender às regiões habitadas pelos bons, com a finalidade de não as tumultuarem com as suas más paixões. É aquela coisa, aquela frase que eu sempre falo: quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Vamos pensar, por exemplo, num avião. Tá? Então, pense no avião, uma categoria de um avião bimotor. Já ouviram falar de um bimotor, que é aquele aviãozinho menorzinho, né? O aviãozinho bimotor, como ele é um avião menos potente, menor, ele tem um teto, né, de voo, ele não pode subir muito alto. Então, vamos dizer assim, eu estou chutando, gente. Então, vamos dizer que um bimotor vai a, sei lá, a 18.000 pés, 20.000 pés, o que seja, estou chutando. Então, ele não pode subir muito, sob pena dele cair, dele se destrambelhar, desmontar todo e ele vai tombar, vai ter a queda. Já um Boeing, pensa no Boeing 727, 747, já é um avião muito mais potente, ele vai lá em cima, ele pode ir muito além da altura do teto de voo de um bimotor. Mas, ao mesmo tempo, esse 747, que pode ir muito alto, ele também pode baixar, ele pode ir até o chão.
Então, quem pode mais, posso subir mais, mas também posso descer. Quem pode menos, pode descer. O bimotor pode descer, mas ele não pode subir. A mesma coisa acontece com os espíritos, de acordo com a sua categoria espiritual, com a sua vibração média. Então, o espírito inferior só pode ir até onde a sua vibração comporta, certo? Então, ele não pode passar da sua vibração base. Pode ir abaixo, mas nunca acima. Então, se ele pode 10, ele não pode 15, ele não pode 20. Ele pode 8, ele pode 2, mas não pode acima de 10. A vibração dele máxima é 10. Já um espírito que vem numa categoria, numa vibração lá em cima, que, sei lá, que é 200, ele pode até 200, tudo para baixo. Ele não pode 300, mas ele pode 150, 100, 80, 20, tudo para baixo ele pode. Ok? Então é isso que a gente está falando. Por isso que os espíritos inferiores, né, muito entre aspas, que eu não gosto desse termo, mas os espíritos mais empedernidos não têm acesso às colônias espirituais. Eles não têm condições, porque a vibração deles não comporta, é pesada demais. Lembra que vibração sutil sobe, vibração densa desce, tá? Isso aí é até aquela lei da química, né, da densidade, da fisicoquímica. Então, eles não podem subir, não podem nem sair da Terra. Vocês sabiam disso? Que existem guardiões planetários protegendo todos os portais, todas as entradas e saídas da nossa Terra. Só entra na nossa Terra quem eles permitirem. Só sai da nossa Terra quem eles permitirem. Então, por isso que muitos dos espíritos empedernidos, eles não têm condições de sair da Terra, eles não têm permissão. Muitos deles não têm nem condições de vir à crosta. Alguns são tão densos que eles não conseguem sair das suas zonas infernais para virem aqui no nosso nível, porque tudo é vibração. Nós estamos aqui na crosta num nível que não é bom. A nossa crosta é o início do umbral, mas mesmo assim ela é menos densa do que as regiões infernais. Então, muitos seres lá de baixo, eles, por causa dessa densidade tão grande deles, eles não conseguem vir até aqui, por conta dessa diferença vibratória. Mas aí o que é que eles fazem? Já que os grandes dragões, os magos negativos, não conseguem muitos chegar até nós. Alguns conseguem, mas muitos não conseguem. Eles agem à distância, mentalmente, influenciam à distância, ou atraem seres até onde eles estão, ou eles enviam as seclas, executores, para o nível onde nós nos encontramos, que é o mais comum. Quando as pessoas não são atraídas lá para baixo, eles enviam muitos desses seus escravos, seus servos, seus asseclas para cá. E aí, esses que têm mais condições de ficar aqui, eles vão, envolvem, obsediam, fazem as pessoas caírem nas suas malhas, nas suas armadilhas. E aí, quando a gente cai nessas malhas, eles puxam. Deu para entender como é que é? O negócio não é fácil, não. Vamos lá mudar, por favor? Ah lá, uma pergunta aqui, 274, acredito que seja do Livro dos Espíritos. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, aqui ele está falando de espíritos superiores, tá? Então, ascendente moral irresistível, uma superioridade que hajam alcançado, está falando de níveis superiores. Que lá em cima, certo? Nesses mundos superiores, nas categorias superiores, a ascendência é totalmente moral, gente. É totalmente. Vocês é muito diferente da gente aqui. Aqui é terrível, né? Porque a gente às vezes vê pessoas que estão em posições de chefia,
de liderança, ganhando muito, de governança. No entanto, com moral completamente distorcida. A gente vê no nosso governo, não vê? Quantos e quantos que estão no nosso governo? Quantos que estão na frente de empresas? Quantos que estão na frente de instituições? Na frente até de, sei lá, de casas espirituais, de igrejas, não é? Eu não vou falar nomes aqui, mas vocês sabem, né? Pensa sei lá, só um nome que a gente pode dizer, aquele que foi agora, né, que foi uns anos atrás, foi envolto mesmo, né, que teve como é que era, gente? Que foi acusado de assédio, né, sexual e tudo. João de Deus, isso. João de Deus, né? Estava na frente de uma obra muito grande. Então vocês vejam que nem sempre aquele que está numa hierarquia superior, à frente de alguma coisa, seja filosoficamente, religiosamente, governamentalmente, economicamente, ou seja, tem uma categoria moral, uma evolução espiritual superior. Infelizmente, no nosso nível material, é muito comum que, às vezes, o mais simples seja aquele que está evoluindo mais, né? Ou que já andou mais. Isso também acontece até na nossa casa. Muitas vezes a gente tem o nosso filho, ele tem uma evolução moral maior do que o próprio pai ou mãe. Acontece isso na nossa casa também. Dos nossos descendentes podem ou não ter uma evolução maior do que a nossa. Ao contrário do que muitos pensam daquela visão antiga, né, positivista, tem muitas pessoas que são de quilombo, de grupos minoritários aí, de aldeias indígenas, que têm uma autoevolução, que tem um espírito que tem uma ascendência moral muito grande. Outros não. Da mesma forma como entre os brancos, da mesma forma como entre qualquer povo. Tem aqueles que evoluíram mais e tem aqueles que ainda estão começando. Alguns estão em categorias tão inferiores, tão ainda iniciantes, que cometem atos horrorosos. A gente já teve notícia aí nos jornais televisivos ou nos jornais impressos de casos de assassinos, um Lázaro Barbosa. Veja um espírito como esse, capaz de ser violento, de ter matado tanta gente, que houve aquela caçada horrorosa em cima dele. Pensa no Lázaro Barbosa, um espírito dessa envergadura, não é? E ele morando entre uma sociedade dita, entre aspas, civilizada, né? Então, na nossa sociedade tem todo tipo de espírito. Infelizmente, a gente tem que ter o cuidado, né? Para poder até selecionar aonde a gente vai, com quem a gente se relaciona, não é? Pode mudar, por favor? Olha lá, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pode mudar. Olha só essa imagenzinha, gente. Aqui vai ter uma imagenzinha da Umbanda, né? Um médium da Umbanda vestido branco. Ah, como é que você sabe que é Umbanda? Porque candomblé, espiritismo, muito menos, né? Mas candomblé não tem preto velho, né? Boiadeiro, cangaceiro, essas coisas. Então, aqui uma imagem da Umbanda, um médium, e aqui a sua egrégora espiritual vinculada a ele, seu Erezinho, ou Erezinhos, né? Um Ogum, baiano, preto velho, caboclo, aqui pode ser um boiadeiro, um cangaceiro, Exu, bombogira e por aí vai. Pode mudar, por favor? Sim, imagens lindas. E aqui a gente está mostrando, ó, vários espíritos superiores, vários espíritos de luz. Quando a gente está mostrando aquela imagem anterior dos nossos guias, são espíritos protetores, certo? São guias, espíritos protetores. O nível de guia é um espírito é um espírito de categorias maior que a nossa, com certeza, senão ele não poderia nos guiar, porque um cego não guia outro cego.
Então, ele é um espírito de categoria superior à nossa, mas é um espírito que ainda está próximo de nós, ali junto, para poder trabalhar conosco, para poder nos inspirar, nos guiar mesmo no dia a dia, nas coisas da sobrevivência, nas coisas da mediunidade, nosso trabalho mediúnico e por aí vai. Já tem outros espíritos que estão numa categoria ainda mais superior. Então, esses não são mais guias, esses são mentores, certo? Então, o mentor é um espírito que tem uma categoria bem acima, às vezes, do guia, ok? Então, a gente pode falar, por exemplo, Buda, né? Um mentor da humanidade. Jesus é um dos maiores, é o maior mentor da humanidade. Aqui, a figura de Krishna também, um grande avatar, né? Um grande instrutor da humanidade. Pode mudar? Esses espíritos aí, né, protetores, familiares e amigos, toda pessoa possui um espírito de ordem elevada que age como seu protetor. É o que na Umbanda a gente chama de guia, tá? Tem como missão a tarefa de um pai, de guiar, dar conselho, consolar, levantar um ânimo, desde o nascimento até o desencarne. E aí a gente está falando, desde o nascimento até o desencarne. Então, quer dizer que um anjo da guarda, esse espírito protetor que vem com a gente, ele fica com a gente desde o início, então ele não pode sair no meio da reencarnação, de repente, a dizer, olha, filho, tchau, hein? Vou embora, vou te deixar aí, se vire, né? Vou botar outra pessoa no meu lugar, vou seguir meu rumo. Não, ele não pode fazer isso. Ele escolheu estar com você, estar comigo, estar com cada um de nós, né? O nosso anjo da guarda, desde o início até o momento do nosso desencarne. Tá? Então, o anjo da guarda, ele fica a encarnação completa conosco, ok? É diferente de um espírito que às vezes vem como um espírito de trabalho. Na Umbanda tem aquele guia de trabalho. Ah, eu posso ter o meu anjo da guarda, é aquele que me guia nas coisas do dia a dia, por exemplo, o meu é Geramundo. Meu anjo da guarda é o Geramundo, Exu Geramundo. Então, mas eu tenho outros guias, né? Tenho a vovó, a minha preta velha, a vó Cambinda, tem a minha bombogira, Dona Maria da Luz, tem o Caboclo, tem a Erezinha, Mariazinha da Beira da Praia, tem a Cigana, Maria Dolores, e tem outros pretos velhos, tem outros Exus que podem vir aqui. Esses são guias de trabalho, eles vêm para ajudar no trabalho, às vezes para compor determinada ritual, para estar ali em algum momento, numa frente específica, mas às vezes eles estão, às vezes eles não estão. Eles podem ser que mude ao longo de uma vida, certo? Pode ser que mais para frente eu receba um outro preto velho, pode ser que mais para frente apareça um outro herê, entendeu? E eu deixe, às vezes, de receber um herê e comece a receber outro. Pode ser que venha um guia do Oriente e o outro que vinha antes deixe de vir. Esses são guias protetores, são amigos espirituais que estão vinculados mais para o trabalho, mas não estão necessariamente ligados à nossa encarnação do início, meio ao fim. Geralmente, esse que vem com a gente do início ao fim é o nosso anjo da guarda, chamado na Umbanda, às vezes, de guia de frente. Beleza? Pode mudar, por favor? Existem espíritos protetores e anjos da guarda que se ligam a países, como eu falei, povos e planetas. Então, tem verdadeiros, vamos dizer, espíritos que são ligados a uma cidade. Qual é o espírito ligado, por exemplo, aqui em Brasília? Para quem é de Brasília, né? Aqui, Distrito Federal, Brasília, qual é o espírito que está muito vinculado aqui? A cidade, né, de Brasília. Vocês sabem? Ismael é o nosso país, Brasil. Oi, Vera, tudo bem? Quem é que teve a visão? Antes de ser fundada, construída essa cidade, quem é que teve a visão desse lugar? Dom Bosco, já falaram aí. JK foi o presidente que aqui veio e ajudou a construir, mas quem teve a visão foi Dom Bosco,
não é? Dom Bosco é um espírito que está ligado intrinsecamente à construção, à proteção, né? É como se fosse um mentor aqui da cidade de Brasília. Ele está ligado assim, certo? Assim como tem outras, né? Dizem que, por exemplo, Joana d'Arc está ligada à França, né? Isso aí falando mais de países, né? Arcanjo Miguel está ligado à Bélgica, Ismael está ligado ao Brasil, né? E vários outros países, cada um aí, não me pergunte quem é o mentor dos Estados Unidos, que eu não sei, porque a gente tem que pesquisar essas coisas, tá? Pode mudar, por favor? Tem povos também, né? Povos assim, o povo cigano. Quem é a mentora do povo cigano? Que dia 24 de maio foi o dia dela. Isso, Santa Sara Kali, né? Então, assim como há espíritos protetores para as instituições, as cidades, os povos, os espíritos malfeitores também se ligam a grupos e indivíduos. Olha só que interessante, gente. Da mesma forma que tem anjos da guarda, mentores, né, protetores para agremiações, para países, para bairros, para famílias, ok? Ligados à luz, então tem protetores luminosos, também tem protetores negativos. Ah, mas como que vai proteger? Protetores negativos? Com certeza, gente. Guardiões negativos, guardiões não são Exus, não, viu? Então, quando a gente fala assim, guardiões negativos, os guardiões positivos, os guardiões da luz, na Umbanda são chamados de Exus. Mas se lembra que guardião é uma função de guarda, de proteger. Os maus querem proteger as coisas deles, as coisas ruins, os lugares ruins. Então, não tem segurança em bar, na frente de bar? Não tem esses que mantêm a segurança ali na frente de bar, na frente de boca de fumo, fica os caras lá com arma, com R15, não é? Então, na frente das coisas assim, dos quartéis negativos, entendeu? Então, da mesma forma, tem os lugares negativos também têm os seus protetores ali para impedir que o bem chegue, para impedir que os policiais vão lá e derrubem, para impedir que os rivais cheguem para, né, desmantelar tudo, ok? A igreja evangélica, né, Yuri? A igreja evangélica, cada um, a gente tem esse péssimo hábito de achar que o diferente de nós é pior, que só a nossa verdade é única, é a mais perfeita, é a mais verdadeira. Então, não é só o espírito que eles, o Exu que eles acham que é demônio, até a pobre da Virgem Maria, eles dizem que foi uma mulher qualquer, né? Desfazem da própria Mãe de Santíssima. Então, é uma questão, às vezes, até de preconceito, de falta de evolução, de cabecinha fechada, de um monte de coisa. E eu não estou falando da parte dos protestantes, eu estou falando da parte dos evangélicos. Porque o problema não é a religião, assim como o catolicismo é uma religião boa, né? A parte protestante é uma religião boa, o espiritismo, o budismo, as religiões em si trazem coisas boas, buscam o bem. Só que a gente que é ser humano é difícil. Nós somos muito preconceituosos, nós somos muito etnocêntricos, né? Somos muito egóicos, ok? Queremos sempre impor a nossa verdade, a nossa visão de mundo, beleza? Então, ó, ligam-se primeiro aqui, ó, os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos e aos indivíduos. Ligam-se primeiro aos mais fracos. Olha o cuidado que a gente tem que ter, gente. Aos mais acessíveis. Aos mais acessíveis. E como é que a gente se torna acessível? Pelo nosso padrão vibratório. Procurando transformá-los em seus instrumentos. E pouco a pouco vão envolvendo a todos. A obsessão se tornará um mal contagioso que se manifestará entre os médiuns pela perturbação da mediunidade e entre os demais pela hostilidade recíproca, a perversão do senso moral e a destruição da harmonia. Sabe quem falou isso? Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, item 340, 340, tá?
Então, há um cuidado que a gente tem que ter, porque os espíritos malfeitores também se ligam aos grupos. Vocês acham que esses lugares aí, que muitos, antigamente, na minha época, não eram essas coisas, mas também não era tão ruim. Mas hoje em dia, naquela época, a gente chamava de boate, né? Discoteca, essas coisas, na minha época. Como é que chama agora, hein, gente? Como é que chama esses lugares onde o pessoal vai para dançar, para farrear, para ficar e aquela coisa toda? Como é que se chama hoje em dia? É isso mesmo? Então, clube, boate, ou seja, tá? Então, você veja que hoje é muito difícil achar uma boate, um clube numa energia mais melhorzinha, porque antigamente as pessoas iam para dançar, vão lá. Eu mesmo, eu fui inúmeras vezes para clube, mas eu dançava, não sei o quê. Claro, tinha os paquerinha, aquela coisa toda, mas hoje em dia é droga, 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 é uma coisa de uma perversão sexual, de uma coisa assim, até de agressividade, de violência em muitas delas, o nível vibratório é muito denso, né? Então é muito denso esses lugares que antes nos clubes iam meninos, iam famílias, uma coisa assim. O carnaval também, na minha época, era um pouco diferente, entendeu? Tinha lugares ruins, claro, tinha verdadeiras, vamos dizer, clubes, agremiações, aquele negócio que sai pela rua, né? E tudo ruins, mas também tinha muitos lugares bons, assim, de família mesmo, onde você podia pular, né, ia para um bailinho de carnaval sem precisar ficar pensando em besteira que alguém ia querer te dar um Boa Noite Cinderela ou qualquer outra coisa lá, entendeu? Mas hoje em dia está muito difícil, né? A perversão dos valores tá intensa. Então, esses lugares hoje já estão completamente tomados por energias negativas, né? Você vai para um clube desse, uma boate dessa, só tem ser das trevas lá, espiritualmente falando, a grande maioria. Por que só tem ser das trevas? Por que eles assumiram dessa forma? Por conta do comportamento das pessoas. É o comportamento das pessoas, é o padrão moral dos frequentadores que dizem quem está lá à frente. Se você vai num lugar onde só tem gente usando droga, bebendo até cair e transando a céu aberto, né? Ou pelo menos ali um na frente do outro, o que você tem ali? Você vai ter espíritos ligados à sexualidade, vampiros sexuais, seres, né, de empedernidos, magos negativos, cientistas negros, né, das trevas que a gente fala, tá? Só esses seres ruins. E eles vão utilizar, o que eles fazem? Eles adoram esses lugares, adoram. Por quê? O que eles têm lá em profusão, gente? Sim, justamente isso, ectoplasma. Eles têm uma profusão. Imagina o que é vir num clubito desse, com 200, 300 pessoas vibrando ali, encarnados, pulando, usando tudo, que não sei o que, vibrando todo aquele ectoplasma negativo. Para eles, aquilo é ouro líquido, é ouro puro. Então, eles pegam, eles sugam a energia né, dos encarnados ali e levam e vão fazendo as suas construções, as suas armações no umbral. Aquilo ali tem algum. Eu já vi na apometria alguns lugares que a gente ia também, nós já fomos em alguns lugares assim, como esses inferninhos, como essas boates, não sei o quê, boca de fumo, e na parte astral tem um tubo, tinha uns tubões assim, negros, que saíam dali, iam até descendo, descendo nas vibrações, né? Desciam, iam até uma cidadela, e lá tinha um equipamento, como se fosse um grande poço, que enchia ali aquele poço. Né? Então, eles sugavam, isso ia abastecendo tanques lá no umbral, e aquela energia era consumida pelos senhores das trevas, magos, dragões e seres mais empedernidos, e eles ainda usavam aquilo para construir as suas fortalezas do mal,
para poder criar laboratórios das trevas e várias coisas negativas, porque aquilo ali é como se fosse matéria-prima para eles, né? O ectoplasma, né, é uma matéria-prima, é extremamente moldável, tanto para fazer coisas boas pelos espíritos de luz, quanto para fazer coisas negativas pelos espíritos das trevas, né? Sim, bem nisso aí. Pode mudar, por favor? Ah lá, mas nós temos muitos espíritos protetores, nós temos, além do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guia, nós temos espíritos protetores, por exemplo, a gente ali naquela primeira foto da Umbanda, dava para ver vários ali. Nem todos são nosso anjo da guarda, mas muitos são espíritos que estão ali também para nos proteger, para nos ajudar e tudo. Tem espíritos familiares. O que são espíritos familiares, pessoal? Quem são esses espíritos familiares? Resposta. Cadê vocês? Isso, espíritos familiares são espíritos que são ligados à nossa ancestralidade, espíritos muitas vezes ligados à nossa vida atual ou até pretérita, viu? Pode ter sido uma mãe, uma outra vida que está ali cuidando de você. Ela não necessariamente é seu anjo da guarda, ela pode ser ou pode não ser, tá? Mas pode ser que você tenha o seu anjo da guarda e tem, além do seu anjo da guarda, que está ali, um espírito de categoria superior, para te guiar, para te sustentar. Também você pode ter, de repente, a sua mãe, que desencarnou alguns anos atrás, ou de uma vida passada que está lá para te ajudar, alguém que era afim a você, que era uma vozinha, é muito comum ter as vozinhas, eu já vi várias pessoas que às vezes eu atendo, seja na apometria, seja no meu instituto terapêutico, às vezes a pessoa chega e eu percebo aquele espírito familiar, aquele espírito ligado, né? Quantas vezes eu vejo uma avó, uma bisavó ligada ali, é um pai, né? Alguém assim, familiar, são muitas pessoas, muitas nem percebem que tem um espírito familiar ali. Claro que esse espírito familiar, aqui a gente está falando do espírito familiar superior, ou seja, aquele que já tem a permissão, que já tem um pouquinho mais de esclarecimento, porque pode ter um espírito familiar ainda perdido, um espírito familiar necessitado que esteja vinculado ali porque não aceitou a desencarnação, porque está perdido e nem sabe que desencarnou, porque está apegado ali à família. Pode ter um espírito familiar que esteja ali servindo como obsessor. Mas aqui a gente está falando do espírito familiar amigo, aquele que está ali para ajudar. Isso é muito comum também, tá? Tem os espíritos simpáticos, aqueles que sentem atraídos por afeições particulares, às vezes acham subordinados às circunstâncias, ou seja, tem espíritos que estão ali para ajudar porque gostam da gente, gostaram de alguma coisa que a gente fez, gostaram, nossa, eu senti firmeza na atuação dela, gosto, acho que é uma pessoa legal, boa e tudo, então vincula para poder ajudar de alguma forma. Tem muitos espíritos que se tornam simpáticos, por exemplo, a nós, quando a gente busca ajudar outras pessoas. Então, nós que somos médiuns, nós que trabalhamos, graças a Deus, em prol da caridade, a gente acaba trazendo, acaba criando simpatia em muitos espíritos, inclusive em espíritos que nós ajudamos. Imagina que a gente médium, em determinado trabalho de apometria, em determinada gira ou qualquer outra frente, nós acabamos resgatando espíritos, ajudando a trazer esses espíritos, encaminhá-los de uma região ruim, de uma situação ruim e sofredora, para uma situação melhor. Depois, esses espíritos, quando ficam melhores, quando eles são cuidados, quando eles estão melhor lá no mundo astral, eles podem voltar para nos ajudar, para ajudar a nossa casa, para trabalhar aqui no nosso terreiro. Muitos deles dizem assim: nossa, vocês me ajudaram, eu fui resgatado algum tempo atrás pela equipe de vocês, pelo grupo de vocês, e eu vi tanto amor, tanta sinceridade no trabalho que hoje eu quero ajudar de alguma forma. Esse é um espírito simpático.
ok? Aqui alguém perguntou, antepassados que andam na mesma vibração e tudo. Vamos mudar aí? Então, os espíritos simpáticos buscam-se reciprocamente. Aqui a gente está falando dos simpáticos à nossa causa, né, gente? Do bem. Mas também tem os simpáticos do mal. Por exemplo, um bebum sempre vai ser simpático ao outro bebum. Infelizmente. Alguém que usa droga sempre também vai ter outros que usam droga, encarnados ou desencarnados. Eles acabam por afinidade ali se juntando, ok? Pode mudar, por favor? Espíritos familiares, eu já falei antes, o amigo da casa, são bons, porém, às vezes, pouco adiantados e tudo. Então, aqui eles já estão falando de espíritos familiares que, como eu falei, não necessariamente são anjos da guarda. Estão ali para ajudar, mas não necessariamente têm muito conhecimento. Estão mais por amor, estão mais assim porque gostam, porque não querem ver sofrer e tudo. Às vezes a gente na apometria já recebeu alguns espíritos familiares assim. Vem a pessoa para ser ajudada, a gente abre a frequência dela e tem os irmãozinhos empedernidos, os cobradores que vêm, que xingam e vou matar, vou pegar, vou não sei o quê. Mas uma vez ou outra, né? Mas sempre que acontece, às vezes vem também para manifestação um espírito desse familiar, não sei o quê, eu não quero que ela sofra dessa maneira, eu já tentei de tudo, eu tento ajudar, mas ela não me ouve, ela continua assim, assim, assada, e a pessoa chora, a pessoa fica, né, meio desesperada porque não consegue ajudar um ente querido. Isso às vezes acontece, porque o espírito familiar, ele não tem, às vezes, ele não tem um grau de evolução tão grande. Então, às vezes ele fica lá por amor, né, e sem saber que a pessoa não vai mudar de uma hora para outra. Que não é só porque ela quer ajudar, que não sei o que a pessoa vai, de repente, né, se melhorar e dar tudo certo. É igual a mãe que porque quer ajudar um filho e tudo, e o filho não está nem aí, continua fazendo as coisas, e ela vai se acabando, vai ficando triste, vai dando tudo que tem e a pessoa não melhora. Né? Muitas vezes essas mães, essas pessoas ainda ficam depois da desencarnação na família com a mesma postura, infelizmente, né? Vamos lá adiante. Pode mudar, por favor, já falamos. Na fase atual evolutiva do planeta, olha que bonitinha essa imagem, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Olha que importante frase essa. Tem gente, uma vez me perguntaram sobre almas gêmeas, se eu acredito. Eu, com certeza, eu acredito, né? Eu sei que eu tenho minha alma gêmea, já tive contato com ela, não está encarnada, né? Então, eu acredito sim em alma gêmea. O que é alma gêmea? São almas que acabaram criando um vínculo afetivo muito, muito, muito grande. E aí a gente falando até de ordem romântica, tá, gente? Então, almas que se amam, romanticamente se amam há muito tempo, em virtude dos vários encontros, desencontros, de várias vidas juntas, elas vão estreitando esses laços. E hoje são em carne, como se fossem uma, né? Os dois lados aqui, ó, da mesma moeda, da mesma mão, assim, se completam. Então, essas são as almas gêmeas. O que é a alma irmã ou alma afim? São almas simpáticas, almas que já tiveram encontros juntas, que têm afinidade de vibrações, de propósitos, almas amigas, não é? Então, aquelas almas, às vezes, que a gente já foi, às vezes um pai, uma mãe, um amigo de outras vidas, aquelas almas que a gente encontra até no nosso dia a dia. Vocês já tiveram encontros com pessoas que vocês disseram assim, nossa, fui com a cara dessa pessoa assim, e hoje são super amigas, são simpáticas, sentem bem perto uma da outra.
Entendeu? Então, pessoas assim, super amigas, né, que gostam de estar juntos, que estão, se querem bem, mas sem ser aquela coisa sabe, de completude de uma alma gêmea, mas também é muito amiga. E tem as almas, né, que a gente chama, não são gêmeas, são algemadas, as almas algemadas, que são almas de resgate, almas que já se prejudicaram em outras vidas, muitas vezes, às vezes. Então, almas que vêm para resgate, almas que vêm para reajustar a condição que existe entre uma e outra. Então, reajustar, que eu falo, é tornar aquele ódio, aquele dissabor, aquela repulsa em pelo menos uma simpatia, em pelo menos um pouco de amor, uma amizade, um respeito, alguma coisa aí, entendeu? Então, almas assim, eu não estou falando só de que vem entre marido e mulher, não. Quando a gente fala aqui de uniões, não necessariamente é só marido e mulher, ou marido, marido, mulher, mulher. A gente está falando entre mães e filhos, por exemplo. Muitas almas de resgate, ligações de resgate, tem entre mães e filhos, pais e filhos, irmão e irmã. Deu para entender? Então, acontece muito disso. Às vezes, uma alma gêmea pode estar não entre o marido e a mulher, pode estar entre a mãe e um filho, entre um irmão e uma irmã, entendeu? Dois irmãos podem ser almas gêmeas e nem sabem. Um pai e sei lá, um filho pode ser alma gêmea e nem sabem, né? Mas, da mesma forma, podem ser almas algemadas, podem ser almas irmãs. Por isso que tem essas repulsas, né, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Tem gente que a gente sente uma repulsa inconsciente, natural, nata. Outra gente sente aquela atração, aquele amor, aquele bem-estar de estar perto da pessoa e não sabe por quê, não é? E isso para todo mundo e a todo momento. E a gente encontra isso, não é só entre a nossa família. Às vezes a gente lá na frente passa uns anos, daqui a pouco a gente encontra uma pessoa e caraca, olha que pessoa legal e tudo. E a gente encontra uma alma irmã e nem sabe, né? E às vezes pode encontrar uma alma de resgate e nem sabe, né? Mas a gente está aqui para trabalhar essas almas de resgate aí, torná-las com o tempo, almas irmãs, com o tempo, todos nós seremos irmãos e irmãs uns dos outros, espiritualmente falando, né? Formaremos aos poucos essa grande fraternidade universal. Pode mudar, por favor? Aí está falando, né, duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência, tomar-se uma pela outra. Isso também é importante, gente, quando a gente pensa a afeição só do corpo, é aquela que acaba no corpo, aquela que tem muito a ver com paixões e interesses materiais, mundanos, temporários, transitórios, ali pontuais. Então, são afeições de corpo mesmo. Morreu o corpo, acabou tudo. E tem afeições de alma, quer dizer, aquelas que continuam, mesmo com a morte, aquela afeição continua de uma vida para outra e além da vida, não é? E às vezes a gente acha que aquela pessoa que a gente está no momento, aquela pessoa que a gente conheceu no momento, é para a vida toda, é uma afeição de alma, quando não é, quando não é. Então, por isso que a gente fica nessa pula para cá, pula para ali, que não sei o que. Às vezes é uma afeição, como diz, né? Um amor que está baseado só em níveis menores. Aquele amor verdadeiro, o amor de alma, ele está baseado no nível de propósito, no nível de espírito. É um amor que vai, né? Além, muito além de só, olha, não sei o que, só sexo, mas vai além de interesses mútuos sexuais, ou você, sei lá, ser brother ali no joguinho, nas festinhas e não sei o que, ser uma boa companhia, entendeu? Uma alma junto com outra alma vai muito além, elas se completam em vários níveis. Se completam fisicamente, com certeza, porque o amor é tão grande, a afinidade vibratória é tão grande que eles se completam a nível físico, se completam a nível de alma e se completam a nível espiritual. E essas são as almas gêmeas, elas se completam em todos os níveis, né? Pode mudar, por favor?
Aí eu já falei, as antipatias terrenas são essas, né, almas de resgate que a gente reencontra. Pode mudar. Influências ocultas dos espíritos. Olha só essa imagem, gente. Eu gosto de imagens. A mulher com o telefone na mão, né? E aqui alguém, ó, com a caveirinha, aquele negócio, ou seja, falando um monte de imprecações para ela, um monte de coisas ruins. E a mulher olhando, o que que é isso, minha filha? O que que é isso? Pelo amor de Deus. Então, tem a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Olha lá, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Essa pergunta é importantíssima, e o tempo todo a gente traz ela. Questão 459 do Livro dos Espíritos. E aqui está falando, lembra daquelas categorias dos espíritos que a gente estava falando lá? Eles influenciam o tempo todo, gente. É igual aquela brincadeirinha, aquele desenho que tem o lobinho, o branquinho e o vermelhinho ali, né? O lobo bom e o lobo mau. Tem o anjinho e tem o diabinho, né? Então a gente ali fica o tempo todo sobre essas influências da luz, influências das trevas, influências da luz, influências das trevas. Como é que a gente pode, vamos dizer, mensurar isso? Como é que a gente pode equilibrar as coisas em nós? É quando a gente alimenta mais a luz do que alimenta o lado negativo da força, né? Porque o tempo todo não tem como. A gente está no meio de um planeta de provas e expiações onde esses espíritos estão aí. Não tem como a gente se blindar e dizer, olha, eu não vou onde tiver espírito negativo. Eu vou evitar. Então você fica, né, dentro da sua casa, presa ali dentro de uma igreja e só orando com uma vela na mão. Impossível, gente. A gente vai encontrar espírito negativo, sim, que eles estão em toda parte. Vai no mercado, vê se não tem. Vai num shopping, vai numa festinha, anda no meio da rua. Todo lugar tem espírito sofredor, todo lugar vai ter espírito mais empedernido. Não tem como evitá-los. Então, eles vão encontrar a gente e a gente vai encontrar eles. A questão é sintonia, é não sintonizar com eles. É sintonizar com quem está bem, com aqueles que estão em categorias superiores. E aí é a nossa vibração mesmo. Aham. Sim, eu já li esse livro, Nadine, as cartas, né, de um diabo a seu aprendiz, né, do Lewis, C.S. Lewis. É muito legal esse livro, que ele vai justamente falando ao seu sobrinho, não é? Qual é o modo mais fácil para o sobrinho dele obsediar lá, né, e conquistar os espaços dele lá com as pessoas. Então, como se fosse um anti-herói, né? O diabo dizendo, meu sobrinho, não é assim que se faz, né? Se você quer realmente ganhar pontos aí com fulano, com Beltrano, não sei o quê, você tem que agir assim, assim, assado, né? É bem legal esse livro. Então, gente, vamos parar por aqui hoje, tá? Porque ainda tem uma aula, a gente está exatamente nas 10 horas. Ainda tem uma aula que a gente vai continuar esse tema. A gente parou aonde, Wen? Qual é o slide? 27, é? 27 está marcadinho aqui, eu não sei qual Isso, é. Carninha, 27. Então, ainda tem muitos, ou vai até 40, sei lá quanto que tem, né? Então, pelo menos mais uma aula eu vou precisar para a gente continuar esse assunto, que é bem interessante, é bem instigante, tá? Então, vamos parar por aqui. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Aproveitem agora, finalzinho, os 2 minutinhos aí para perguntar qualquer coisa que tenha a ver, né, também. Que bom, Flavinha. Que bom. Então, você não tem dúvida, mas leiam. Peguem a apostila de vocês, tá? Essa apostila que eu acho que já foi disponibilizada, eu que agradeço, gente. Vamos fazer a nossa prece no encerramento, mas não deixem de estudar, não deixem de assistir, evitem ficar pulando muita aula, tem uma certa sequência que a gente busca seguir. Então, não adianta, eu vou para 12, vou para 4, vou para 2, vou para 10, né? Tenta seguir um pouco da sequência, tá?
leiam a apostila, busquem os livros, aí tem muito livro, inclusive aqui nos slides, quando eu acabar as aulas, eu passo os slides para vocês. Então, tem algumas também indicações bibliográficas nos slides, e aí vocês vão seguindo aí direitinho, porque isso é o básico para a gente até aprofundar depois alguns outros conhecimentos. Quem vai estudar apometria, se não souber sobre categoria de espírito, pluralidade dos mundos, dimensões espirituais, não vai entender muito sobre a apometria. Então, isso é até prévia para vocês compreenderem outros estudos um pouco mais aprofundados, certo? Vamos fazer a nossa prece e agradecer desde já a espiritualidade amiga por toda a guiança, lembrando novamente daquelas 10 classes, o que seja que foi inventado, né, por Kardec em seu Pentateuco, pelos espíritos que o inspiraram, que o guiaram, mas pensando em toda essa diversidade de consciências que nos circundam e também que somos nós, lembrando que a cada um de nós é conforme as nossas obras. Então, se as nossas obras são boas, e as obras não são apenas aquelas que são geradas por nós, porque nós podemos também obrar sem atuar efetivamente na matéria. Nossos pensamentos são as nossas obras, nossos sentimentos, emoções, palavras, atitudes, a nossa criação no mundo, a nossa criação espiritual, tudo isso são obras nossas. Então, nós receberemos conforme as nossas obras. Possamos, então, obrar de uma maneira positiva, de uma maneira elevada, possamos aproveitar as oportunidades que a vida nos traz para podermos crescer, para podermos compreender mais a nós mesmos, a nossa missão nesta vida, o nosso propósito e como nós podemos realmente nos tornar seres melhores, mais amorosos, mais fraternos, perdoando a nós mesmos das mazelas que cometemos outrora e buscando modificar as nossas atitudes no hoje, semeando um novo amanhã. Gratidão por todos esses seres de luz. Gratidão, Senhor, acima de tudo, por nos oportunizar todos esses processos, todas essas experiências que nos burilam, que nos levam a um patamar de entendimento e evolução melhores. Que possamos estar nessa matéria, sim, aproveitando o melhor na matéria, no espírito e compreendendo que nós não somos seres materiais tendo experiências espirituais, mas somos espíritos milenares, eternos, em experiências materiais. Gratidão, gratidão hoje e sempre a todos os seres, ao meu eu divino, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, meninos. Gwen, pode desfazer aí a gravação, por favor. Eu agradeço, gente, a todos.